Boa noite, obrigado por terem vindo. Vão assistir a uma pequena sessão da apresentação do livro Somos Contemporâneos do Impossível, do José Anjos. Eu sou o João Paulo Petrinho, sou o editor. Nestas circunstâncias, o editor basicamente diz uma palavra só, que é obrigado. Eu, por acaso, hoje vou dizer um bocadinho mais do que isso, mas não muito. O livro foi lançado ontem em Lisboa, portanto já tive a oportunidade de dizer uns 20 obrigados. Um editor hoje em Portugal, numa altura em que se editam 47 livros por dia, tem sempre que fazer a si próprio a pergunta, colocar-se perante esta dúvida: o que é que este livro acrescenta? O que é que traz de novo? Vale mesmo a pena editá-lo? Eu tenho a felicidade de ter um conjunto de autores que respondem com grande facilidade a esta dúvida. E este livro do José Anjos, para além de uma série de outros detalhes, tem um conjunto de reflexões à volta da poesia que o torna, a meu ver, único e, portanto, merecedor de que gastemos algumas árvores, não exagero, não foram nenhuma, com a sua edição. É um livro, ontem quando fiz os vários agradecimentos, é um livro, como nós gostamos na Abismo, bastante orgânico. É um livro para se descobrindo, tem uma série de detalhes, fecha reenviando para um microsite onde temos uma composição do Carlos Barreto que funciona como uma espécie de paisagem sonora. Tem um índice alternativo que, uma vez lido o livro à vontade do leitor, pode, a partir de uma ilustração de Simão Palmeirim, a reinterpretação de uma máquina de escrever pautas, pode dar uma nova visão sobre o livro e vale a pena revisitá-lo a partir deste índice alternativo do Simão Palmeirim. Todo o livro é orgânico, como vos dizia, basta atentar neste detalhe que é típico da Abismo, que é os nossos logotipos mudam de edição para edição. Há interpretações ou do designer ou do ilustrador, quando é o caso disso, e neste caso é o ilustrador, o Simão Palmeirim, que também faz a capa, que redesenha o logo da Abismo e que, no fundo, é uma dança a tinta da China, que nos lança na direção que nos parece ser a da poesia. Por todas estas razões e por outras razões afeto-contagiosas, o livro foi um livro sofrido, foi muito trabalhado, foi muito vivenciado pelos quatro que aqui estamos, pelos três, coitados, quer dizer, nós é que não sabemos tocar. Não, eu sou o único que não sei tocar. Eu já não toco, só capei deste lado. Sim, mas só. Eu é que sou o único meio deficiente que não toco nenhum instrumento. Eu é que sim, só capei neste lado. Mas tinha talento. Sem mais delongas, isto para dizer só que é um livro especial por todas estas razões e algumas outras que deixarei para outra ocasião. E claro, tenho que agradecer também ao António de Castro Queira esta sua primeira leitura, que é uma leitura como ele só sabe fazer desta maneira, profunda, e é, sem dúvida, a melhor maneira de entrarmos por este livro adentro. É possível. Somos contemporâneos do impossível, é o título do livro do José. Desdobra-se em 4 grandes frentes: uma casa no mar, a habitação do gesto, fundamentos do eco e corpo em queda. Cada uma destas partes faz sistema com um todo orgânico. Neste todo orgânico há um espírito que aí encarna, que aí se incorpora e o dota de uma alma que habita a forma especial deste corpo existir.
A geografia peculiar do sentido do José Anjo raras vezes é direta, de compreensão simples, raras vezes de compreensão simples, ou imediata. O mundo que lhe serve de referente não é logo real. Não o é, pelo menos, à primeira leitura. Não o é também porque a própria realidade, os filósofos chamam-lhe objetiva, material e visada e expressa de modo literal, no modo indicativo, é já uma construção complexa resultante do nosso despojamento das coisas, do abandono, do desaparecimento e de sermos no encaminhamento da morte. O horizonte poético de somos contemporâneos, do impossível, abre-se numa dimensão extrema da vida, onde tudo é radicalmente problemático, com raiz, não é ser radical, não é radicalmente, porque enraiza e é problemático. Tendencialmente o ser do sou eu é extremo e vive a fazer a espargata entre os horizontes de sentido de um passado havido, o qual não é já habitável, e de um futuro a haver, resultante de uma projeção das impressões que foram no passado deixadas em nós, permanecendo, mesmo muitas vezes adormecidas, à nossa espera na hora da nossa morte. São os outros que deixam em nós impressões. Entre os escombros da memória e a fantasmagoria do futuro, real, onírico ou ficcionado, o si mesmo procura um protagonismo que aparentemente só tem de facto, não de direito. Todas as formas, outrora salientadas do plano de fundo da vida, encontram-se imersas e latentes, a primeira vez de todas as primeiras vezes. E a elas só podemos aceder por processos complexos, que são os processos do José, de melancolização do horizonte, exumação da existência das pessoas havidas, reinvenção de cidades inteiras, antes vivas e agora fantasmas. Os referentes podem ser os mesmos, Lisboa, mas o seu sentido ou conotação é produzido pelo ser poético que os revisita ou antes que os recria, dando-lhes significação. Nada já existe como era. O eu passado foi-se para sempre e com ele todos os que tratamos por tu. A entidade nós é irrecuperável, tal como foi. E tudo se desmorona continuamente, existindo como ruínas sob a ação e na dependência de uma memória, não teórica cognitiva, de uma memória afetiva e uma proteção de futuro que se projetam entre nós e o presente, resultante de uma inaptidão real para se poder ser, para nos aguentarmos e conseguirmos estar vivos. A constituição do presente, do passado e do futuro implica, assim, uma abertura a um horizonte que neutraliza tão competentemente quanto possível o facto da realidade e afirma exclusivamente significados. O referente existe na presença de espírito do poeta e, enquanto tal, parece ser mais presente do que era para um ponto de vista natural que lida apenas com coisas, pessoas, cidades, passado, futuro e presente reais. Mas este referente implica-se totalmente num e está absolutamente dependente de um sentido. A exploração poética, a despistagem de várias hipóteses poéticas, a construção de um poema, a criação de um poema, é a produção do único horizonte de habitabilidade num mundo de escombros, num presente que é devedor, num futuro que se perspectiva no limite, como o lado negativo de um diapositivo em que a vida foi visivelmente a ponta de um iceberg, mas com uma base invisível, que é a forma e fundo de todas as possibilidades não encaradas, muito menos concretizadas. Sim, cito, o futuro existiu na distância percorrida de um para o outro, entre o gesto e o eco que o espelho devolvia secretamente, carregado de partículas geradas por essa impossibilidade que os anos
morrendo à distância, vieram ridículos a chamar paixão. Fim de citação. A distância percorrida de um para o outro, o gesto, o eco, fundidos como reflexos de quem gesticula ou de quem fala, mas sempre para o outro. O próprio reage ao gesto ou ao eco do outro, como reflexos num espelho que nunca é visto como espelho, mas como a própria realidade. A reação ao que aparece no espelho é uma reação ao próprio e nunca a um reflexo. Na paixão, como descreve Platão, é pelo outro que estamos apaixonados, mas é também imperceptivelmente que lá estamos nós plasmados no outro. É por nós que estamos apaixonados e não pelo outro, tal como o outro está apaixonado por si e não por nós. I love you, but I am you. Em vasos de guerra, Shakespeare, em vasos de guerra, homens como nós são descritos como nascidos do que perdemos e ficamos, guardadores de lugares, calados por dentro, e em retrato póstumo lê-se: tudo morre, só o nada é para sempre. O título Melancolia da Catástrofe expande o próprio conceito de melancolia. A ambiguidade da expressão não permite decidir inteiramente se é catástrofe o objeto da melancolia, se é o seu sujeito, se a melancolia resulta da própria catástrofe. O caráter paradoxal da formulação extrema, da possibilidade da melancolia. Podíamos, numa primeira aproximação, achar que a melancolia é uma lembrança de bons tempos e uma doce saudade do que já passou, mas faz parte da própria melancolia a compreensão de que o pior de tudo por que passamos, com a distância do tempo, fica filtrado de tal maneira que é doce a sua memória e sentimos saudades do que passamos. E assim também acontece com a catástrofe. A perda da esperança, a conversão da esperança em ausência de esperança, que pode ter o desespero apenas como um dos seus momentos de metamorfose, mas sem ser necessariamente onde vai dar uma esperança perdida. A esperança é uma cobra esguia, o tempo irrelevante para a pedra que cai. A esperança tem vários motivos. Um dos mais poderosos na vida humana é a chegada do outro com quem nos encontramos. Tu, que representavas a esperança de uma possibilidade de passado. A melancolia é a esperança de uma possibilidade de passado. Um passado que é invocável pela memória cognitiva e eventualmente da qual temos documentos e testemunhos, mas ao qual não sabemos regressar sem os conjurar da vibração modal que nos canaliza para lá, que nos abre para o portal de acesso afetivo e emocional para a sua dimensão característica. A possibilidade não a vida da angústia. Vivemos entre um passado a que não acedemos na sua dimensão modal, vibrante, afetiva e emocional, um presente que é prefigurado por esse haver sido e um futuro que não admite, tal como não admite o passado, nem o presente, qualquer conteúdo que não da angústia. Uma distância que exprime o tema irreversível da anulação da própria distância, porquanto a realidade retira todo o caráter onírico ao objeto da falta sentida, do desiderium, daquilo mesmo que é a única coisa que eu quero ter. E quando se aproxima, aproxima-se da realidade e afasta-se na sua impossibilidade onírica do sonho de amor, e a realidade mata todo o amor. E assim te dei por completo e sem forma de desistir. Ou na formulação de discronia de um encontro, sentámos na mesa toda iluminada de um só canto, acolhidos inesperadamente pela tua silhueta recortada e familiar, mas só te via reconhecer muito mais tarde. A mais completa descrição da melancolia da catástrofe lê-se no terceiro passo. Dantes não era assim. Não havia esta proximidade, não estávamos lá, mas havia caminho, um caminho em tempo discreto, possível. O terceiro passo é o que já lá estava, do que ficou no fim, depois do resto. O próprio fim, desaparecer. Não temos consciência dele, só ele tem noção do seu próprio mistério e consciência de nós. A proximidade de que se trata aqui não é o oposto da distância referida há pouco. Esta proximidade é a tangência do fim, a aproximação inexorável de quem habita a zona mortal, a expectativa iminente de um impacto letal. Agora não há caminho. Quando havia caminho, ainda que em tempo discreto, episódico e perecível, o terceiro passo é o passo final na contagem 1, 2, 3, o momento do princípio do fim,
do desaparecimento. Só Ele tem noção do seu próprio mistério, só Ele tem consciência de nós. Ou seja, não há razão nenhuma para pensar-se que só começa a acontecer a partir de determinada altura da vida e não que aconteça desde sempre, já, desde lá do fundo da infância, ainda que nós não tivéssemos tido noção dele ou não tivéssemos pensado na noção que pudéssemos ter tido dele. É Ele que nos tem a nós, que radioscopa, radiografa a nossa vida, caímos na consciência do fim, porque ela nos é dispensada pelo seu próprio mistério. A configuração deste ser no encaminhamento do desaparecimento não é exclusiva da subjetividade poética, nem é particular ou individual, constitui o nosso sermos um com outros, mas este ser um com o outro não anulável tem características complexas e elas estão expostas em subrogação das sombras. O predador de sombras é também refém da vida projetada. Pagaram conta? Sem pilha. Estão-me a mandar calar? Pelo contrário, foi muita emoção de gravar. Foi. Mas continua que se calhar sem Sim. microfone. O predador de sombras é também refém da vida projetada dos outros, o estranho que se detém perante a fotografia abandonada, o que temos um do outro, dos que são nossos, e que nos constitui o âmago do nosso ser. Esses sem os quais não seríamos nós, seríamos outros insuspeitados. Somos sombras um para os outros, o que quer dizer que não temos nem relativamente a esses coincidentes connosco acesso à pessoa ou ao próprio deles. Temos não apenas a fachada, o rosto e os seus infinitos cambiantes, expressões e jogos faciais, o corpo trabalhado pelo tempo desde a infância até a velhice, os estados de alma, a maneira de ser, o jeito e a maneira, a forma, a personalidade, e tudo isso é ainda sombra perante o abismo do outro quando se converte em mistério. Até quando é o agente de fascinação e encantamento o outro é sombra, projeção da sombra que eu sou, trabalhado pelo fascinante e pelo encantamento. E podemos ser agentes provocadores de fascínio e impressão e encantamento no outro, e o outro é o sujeito metamorfoseado no seu interior, mas nas possibilidades extremas da fraternidade, da amizade, da filiação, da paternidade, nos mais diversos graus de parentesco, há sempre esta projeção de nós sobre os outros e dos outros sobre nós, a maquilhar as personalidades, os protagonistas destas afeições. Tudo não é senão qualidades, modificações, alterações, transformações da vida em nós, da vida de que somos portadores, como se o grande protagonista fosse a própria vida, o destino, a sorte, o sujeito dos sujeitos, do próprio e do outro, da intersubjetividade contemporânea e entre gerações, este mega sujeito que produz sujeitos e neles a consistência permanente do tempo sequencial, mas transitório e absolutamente irreversível da passagem. Talvez a repetição seja a nossa grande criação. Em corpo e queda, e todas as pessoas eram a sua própria substituição, o conhecimento vem sempre tarde demais e a nossa ânsia é por uma antecipação tão poderosa que possa projetar prognósticos, predições, porque tudo é obsoleto e o próprio é não o seu autor, sem conceito ou cura nem entretenimento, sem conteúdo, sem ser dono e senhor de si, sem se ter criado, sem autoria, e tudo é desde sempre já perdido. Sei que a tua vida foi um gesto obsoleto. Repara, agora, foste apenas um homem obsoleto, encomendado pela sala de espera de uma consulta, adiada à última hora. E agora, já nada te consegue entreter. Escapar apenas para descobrir que a sua verdadeira prisão é a impossibilidade de regressar. A identificação da dificuldade de ser, quando não se aguenta, não se é capaz e não pode, projeta outras possibilidades. Ou então somente a possibilidade de não ser impossível. Mas o que une as sombras substitutas é a sua relação recíproca de subrogação, e cada um é substituto de si próprio, e há substitutos dos outros para o próprio. Na invenção da distância, a morte foi disparada à nascença para se percorrer em várias direções ao mesmo tempo,
fio e caminho tenso, esticado, vibrando toda no rombo do passo. A realização do poema escrito como descrição da antecipação e invenção da possibilidade da sobrevivência à impossibilidade. A única vida possível é a acrobacia sobre um arame que está a ser tramado e esticado ao mesmo tempo que está a ser descrito. Saber como é consigo é saber como se reage a situações conhecidas e ter a percepção de que não se sabe como se teria reagido ou reagiria se acontecesse o diferente de A, B ou C, mas um conhecimento total da vida. É a vida. A vida é assim. É sempre a mesma coisa. A descrição do fecho, da impossibilidade de regresso à infância, onde localizamos temporalmente quem fomos no princípio e com a possibilidade que o princípio oferece, dá a compreender o fecho ao presente e ao futuro, o estrangulamento do sentido. Neles só nos instalamos extaticamente na dimensão do tempo dimensionado no sonho. O poema é o produto do sentido, da conotação e do significado. Eu, convertido em conteúdo de poema, sob pena de não obter compreensão para mim. A verdade é produzida pelo sentido e não é um facto, ainda que se faça a experiência da não anulabilidade desta experiência de sentido. A verdade só vibra na melancolia da catástrofe. No manual de instruções para não desaparecer, diz-se: não antecipei a tua morte, sou eu, aquele que devia ter desaparecido e não tu. O exílio é o sentido ao pé da letra da navegação figurada. Não se sai de onde se está, ainda que nos possamos deslocar no espaço, nunca se regressa. Porque somos diferentes e os outros são sítios tão diferentes, metamorfoseados pelo tempo. E se nunca sairmos do mesmo sítio, a imobilidade transmuta-nos ainda. A motivação é uma ânsia pela eterna saciedade, uma saciedade indeterminada quanto ao seu conteúdo, ou nunca satisfeita com o mesmo conteúdo, nem com a sua própria variação. Navego pela eterna saciedade. Não há lugar no mundo que me chegue, apenas a profundidade implacável de um momento inexistente. O movimento descrito não é uma deslocação espacial, é óbvio, é um ir na demanda, em frente, conhecido como movimentos de rotação e translação, o percurso dos astros no cosmos, o cosmos no universo, a passagem das horas e dos dias, a passagem das estações do ano, a transfiguração que operam nas costas da Terra, o único eixo do movimento cerca tudo, as constelações das coisas, tudo anda em frente. Um único eixo de movimentos gera as constelações das coisas e do vento. Só existe presente, só um canto corre no rio. A inexorável caminhada em demanda pela saciedade da fome que constitui o humano compreende a possibilidade que a morte traz como sossego ou ainda como a antecipação misteriosa que se projeta além da vida como espera pela próxima fome. No fim, a vida foi só isto. Esperar pela próxima fome. De nada em nada, da falta que se faz sentir, a outra falta que se faz sentir, projeta-se o ser da ausência, a presença da ausência, que é o ponto de fuga da existência, sem matar fome ou sede, sem saciar apetites. A transição da agenda deixa-nos sem querer. Só se sente a substituição da miséria, da precariedade, da precisão e da necessidade, numa situação de insatisfação, na inquietude complexa da relação de si consigo, de si com o outro. A vida não assenta bem. A ânsia pode ter como objeto outros percursos existenciais, outras biografias, com outros personagens, outras vidas, outros próprios. A vibração que se constitui não é já a de uma hipertrofia que resulta do nosso lance de antemão para uma versão cada vez mais melhorada de nós próprios, uma optimização superlativa do que é já a forma do nosso encaminhamento. Faz parte desta outra ânsia complexa ser absolutamente outro. Porque não somos como gostávamos de ter sido, ou acabamos por ser quem nunca gostaríamos de ter sido. E mais gostaríamos que a vida no seu ser a ser, fosse radicalmente diferente daquela que é. E mais ainda, talvez, o melhor de tudo fosse ou acabar já, ou ainda nunca ter vindo a ser. Queria ser outro. O homem do futuro, talvez. Morar nas tuas mãos, tanto que fomos, tanto que somos contemporâneos do impossível. Bom, obrigado, António. Eu vou
Eu queria despachar já as breves palavras que eu tenho para dizer antes das leituras, que liberto a minha cabeça disso e a vossa também. Os lançamentos têm uma coisa engraçada, que é muitas pessoas, e pessoas que são muito importantes para nós, a falar sobre nós e sobre uma coisa que nós fizemos. É um bocadinho parecido com os aniversários, com os casamentos e até com os funerais. Mas com um benefício é que, ao invés dos funerais, nos lançamentos nós temos possibilidade de retorquir, de falar de volta. Porque, na verdade, aquilo que nós fizemos, conseguimos fazer, depende das pessoas que nesse momento estão a falar de nós. Eu queria dizer o seguinte: eu conheço o Carlos Barreto há muito tempo. Ele conhece-me há pouco tempo, mas eu conheço há muito tempo, porque sempre acompanhei o seu trabalho. E sempre achei que, até ainda antes de ter um contacto com a poesia, que o que ele fazia eram poemas, uma absoluta sublimação, que é aquilo que eu procuro, através da poesia, conseguir enquanto autor. O António de Castro Queiro, desde o primeiro livro que eu publiquei, que faz uma leitura que para mim é absolutamente genial e essencial. A leitura que o António Castro Queiro fez do meu primeiro livro determinou em grande parte este livro, e portanto é muito especial para mim ouvi-lo fazer novamente uma leitura que me transforma, que me entende de uma forma que nem eu próprio consigo entender, e me transforma, e portanto provavelmente posso apoiar aí a minha inspiração. O João Paulo Coutinho, duas características. Em primeiro lugar, como editor, ele concordou em editar-me sem me conhecer. Portanto, alguém lhe fez chegar o meu primeiro livro e ele concordou em editar-me. Portanto, isto é uma grande segurança, saber que alguém concordou a fazer isso sem ser só por conhecimento. Em segundo lugar, passados 3 anos, concordou em editar-me novamente, apesar de todos os meus defeitos estarem literalmente em cima da mesa. Por outro lado, o João Paulo Coutinho é, para mim, um dos grandes escritores e poetas da minha contemporaneidade. Muitas pessoas conhecem o João Paulo Coutinho como editor, e há uma pessoa em particular que corrige sempre, que é o Hélder Macedo. O João Paulo Coutinho, o poeta, primeiro, o editor depois. Alguém disse a frase, a seguinte frase, eu me recordo do nome do autor, peço desculpa, que o escritor tem a responsabilidade, o artista tem a responsabilidade de refletir os tempos. Isso faz-nos imediatamente pensar na responsabilidade de refletir os tempos daquilo que está mal, obviamente. Isso lá iremos. Mas também é muito importante termos noção que somos contemporâneos de pessoas absolutamente maravilhosas, como estas que estão aqui. E esse livro tenta refletir isso, a montante, na sua gênese, e também como efeito pretendido. E quando eu ouço o João Paulo Coutinho falar em afeto ao contagioso e o António de Castro Queiro falarem na projeção de nós nos outros e dos outros em nós, eu sinto que esse efeito já foi, para mim, conseguido enquanto na perspectiva do leitor. E estes são os leitores mais importantes que eu tenho. Vou terminar. Há um verso muito curto do Vinícius de Moraes, num poema que se chama Poema de Natal, salvo erro, e que é qualquer coisa como: é isto a vida, um caminho entre 2 túmulos. Foi para isso que fomos feitos, para a partilha da poesia, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar. Por isso temos braços longos pelos adeusos e mãos para colher o que nos foi dado. São essas mãos com que tentamos escrever. É isso, para mim, a contemporaneidade, poder estar aqui com estas pessoas que são culpadas, tanto quanto eu, deste livro e, acima de tudo, convosco. Portanto, vamos ao que interessa, que é o Carlos Barreto. Como é que é? Qual é a sequência? Sou eu que vou começar. Se pedires uma salva de palmas para o Carlos Barreto, se achou. Eu não vou dizer nada, só
lugar é o sítio onde acordei, a querer estar como se pertencesse e existia. Agora a minha cabeça explode como um barco no rio. Afinal, o pensamento líquido só serve-se para chegar a algum sítio. Foi tão bela a viagem, mas temo que me tenha afogado. E o meu coração é agora um planeta. Tantos são os oceanos onde deixei viagens por acabar. Um dia, vou puxar dos galões para conquistar um porto não definitivo, que estou farto de água nos olhos. Sei que o mundo concorda comigo. Tenho peixes espiões nos melhores portos e raras vezes na história a esperança vem vestida de tanto negro, brilho e certeza, vontade de viver. Sei que tudo é pontual, mas tem de haver uma frase para se chegar ao ponto, que pressupõe sempre a construção de um texto, dos pontos, usufrui-se a percepção da viagem, o seu sentido pleno. Sem frases não haveria pontos e é impossível ler para trás. Isso seria a própria definição de peso. Pelo contrário, no ponto culmina o que vem de trás, sem o fazer ganhar, de leveza em leveza, como um porto de água nos olhos e duas íris nas mãos. O ponto nada perde, nada tira, nada finaliza, apenas abre a porta ao texto. Daí que todos os livros sejam viagens sólidas por acabar. Talvez seja essa a proposta que me resta navegar. A construção de um sentido líquido, o único possível, para conquistar um porto não definitivo. O resto resolve-se em conjunto. Em que dele? Já que estás aí? Manual de instruções para não desaparecer. Não antecipei a tua morte. Sou eu aquele que devia ter desaparecido e não tu. Sei agora que não era suposto ter ficado aqui, neste resto de corpo, em vez de ti, como um vício gasto pela resistência do rosto à água e à lembrança da dor. Um personagem que sobreviveu aos limites da sua narrativa e do universo da casa, do comércio da sede e da propriedade da terra sobre o corpo. Sobrevivi, envergando apenas a tua sombra de carne e o último voo de um pássaro de vento, ferindo as manhãs por dentro. Todas essas manhãs que já não me suportam, curvadas sobre mim, com o peso de uma gravata estéril e impotente. Para quê? Porque não me mataste enquanto era o teu tempo? Tenho uma cabeça manufaturada e um filho fantasma por nascer. A minha memória é uma terra anónima, um pequeno país a sul onde o vento ainda em construção traz do mar o cheiro quente e silencioso das coisas que nunca vivi. Nesse dia, a manhã era uma mãe branca, fria, que te expulsava de uma história inacabada e interior. Agora és um estilhaço que respira, sentado sobre a noite, empenhando o corpo ao sonho em troca do direito de ocupação do dia seguinte. É um preço discreto e injusto, uma violência visionária reprimida que te escava um poço por dentro, sem dar água para esconder a tua sede.
À noite, o céu desabava numa tormenta da terra, chovendo em cima de nós, como o futuro certo de um lugar assegurado debaixo do chão. Enquanto isso, Deus suicidava-se todos os dias para não reconhecer ninguém. Resta-me a luxúria de um sorriso loiro nos teus lábios ou o movimento incerto de um beijo por erguer, que me faz o sono hidráulico para subir às tuas mãos abertas num gesto ininterrupto. Explicar-te a razão geométrica do teu rosto e de um Deus pouco tolerante com os seus próprios erros. Ainda assim, o sol nasce também incerto. Uma montanha vazia paira sobre mim. Agonizante, chora a terra amputada que lhe dói, como se à cruz doesse o Cristo. Assim tocavas muito além da ponta dos teus dedos, aqueles que vieste a reconhecer só mais tarde. O sangue, esse o mesmo desde sempre, os ossos de ferro, dispondo verticalmente os limites do caminho, te encarcerou dentro de um pensamento demasiado alto para se habitar. Queria poder dar-te uma escada para inverter o pensamento, tornar mais alta a distância, abreviar a infância inacabada e o desaparecimento de todas as possibilidades. Agora cada gota é um estilhaço líquido, preso na vontade de te ver, por mais que os meus olhos sejam restos de um gesto por enterrar, reservado sonho de praias incertas, onde as pessoas se despediam da tua voz proibida, soerguidas nas toalhas como sudários em flor. Nesse dia a terra era violenta e a vida um castelo de vidro onde nascíamos na segunda metade do inverno e morríamos na primeira. O vento denunciava o apocalipse íntimo da terra com uma chicotada quente, esculpindo o teu rosto nas árvores que fechavam o arbítrio da estrada. No cume da serra ardia ainda uma cidade milenar. As suas portas batiam sobre a minha fronte, com a certeza da interrogação semeada pela manhã, mas sem o ónus de uma resposta obrigatória. Ainda assim tentavas apanhar a sombra que caía na curva que nos oferecia a cidade inclinada, com a dolência de um gesto subindo pela serra como se a rasgasse. Aí, nesse sítio onde ainda era verão, vivias como um lugar sem lugar, como o silêncio vive por baixo da chama. Eu vou dizer uma coisa muito curta agora, se calhar não vou dizer esta à Carla, pode ser, Carlos? Depois. Onde tudo está parado, onde existe lugar, não preciso de linguagem. Só o insuportável movimento das coisas produz o som sibilante do voo, impelido pelo bater das palavras nas próprias coisas, como pálpebras. Denuncia-me a sua direção pela segurança de uma ilusão, o caminho, tecido e aceso pela linguagem. Aí procuro a sua permanência impossível, o encontro negado e secreto das coisas na cama apócrifa de um motel à beira da estrada, onde não se fica mais de uma noite, mas nunca ninguém vai para dormir sozinho.
Carta a um homem velho. Havia uma cidade dentro dele, era um cemitério de nomes, de ruas, onde tudo ficava algures entre um morto e outro. Ele próprio só cumpria verdadeiramente o ofício íntimo de existir num curto espaço subtraído a qualquer geografia ou toponímia, onde até o seu nome, o seu próprio nome, apesar de vivo, era uma terra longínqua que não lhe pertencia. Era já mesmo muito tarde, mesmo para essa altura do ano, e o primeiro bafo do verão assomava ao entumecer da noite, um sonho de inverno. Estranha forma de hibernação, dizias. Era chegado o estio com um cais de pedra quente e angústia junto do teu navio erguido em alto mar, agora mais perto de calar a boca na terra. Mas toda a gente sabe que angústia é o nome de uma criança. Ou se ao menos pudéssemos repetir tudo o que ficou gravado, como um suspiro na pedra do que foi a tua vida, uma grande lápide, cordel e afetos por cumprir nas cordas de uma guitarra. Cantemos apenas então o teu nome. Oh, mas se ao menos pudéssemos. Às vezes a vida inteira caía por uma noite dentro. A areia arremessava-se aos olhos da cidade lentamente, como um bote ao cais, com vários corpos dentro, todos mortos. A cerveja ficava entalada na garganta como um osso. O dia era sem futuro e a manhã cheirava às entranhas podres de um peixe devolvido ao mar, que ninguém quis comprar. O predador de sombras é também refém da vida projetada dos outros. O estranho que se detém perante a fotografia abandonada, que lhe dá e ganha vida, enquanto novo sujeito no destino aleatório da contemplação. Alguns objetos representam a vida no seu sentido adjetivo, sendo da mais elementar ciência que a vida é o único, absoluto substantivo que não perde a sua qualidade quando tornado objeto perante um homem ilustrador. Imagine-se, pois, um homem, um pintor de imaginações. O homem ilustrador. O ilustrador simposiasta. O ilustrador simposiasta apenas dá contorno às sombras para as tornar perceptíveis à física ocular da dor e da melancolia que a cada momento se abriga nas fachadas visíveis do tempo, sem querer ser mãe do seu conteúdo. Para conhecer o simposiasta é preciso perceber a sua própria sombra. É a sombra que escureceu a pedra do chão depois de desapareceres e existe porque não reconhece a morte do teu corpo, mas ainda te sabe ou procura no meu. Vamos fazer uma última ronda. Falar em corpo. Rock and roll.
Continuamos a ter escritório em tempos diferentes, mas no mesmo lugar. Defronte do mesmo jardim da fotografia, que guarda a prova da existência da minha infância por resolver. O nosso escritório era um lugar, antes do almoço, longe do centro, mas onde tudo acontecia, onde o homem, novo, ainda nascia no ventre de pedra da cidade, com o rosto encharcado pelos restos de luxúria e melancolia do tempo pós-guerra. Era uma cidade absoluta, impelida pelo imperialismo das casas de pasto e leitarias como combatentes, as suas abas explodindo como braços no base dos edifícios, que outrora fizeram nascer avenidas onde havia só caminhos, e inundaram as praças de gente provisória, e outras só casacos, ainda rígidos pelo repouso da obrigação. Gente em cujo movimento fresco habitei contigo a vontade que tomei de empréstimo de descobrir o que sou, sem saber qual a direção. Gente aos magotes, toda unida, nós também, na reinvenção diária da escolha que tínhamos conquistado por direito e por dinheiro. O doutor vai querer bacalhau com todos, ou entrecosto para a padeira. Já não regressei ao escritório depois do almoço. Nunca decorei a morada exata desse tempo e perdi-me, entretanto, na saudade daquele lugar em que era só começo, ainda todos juntos, só inteiros, na explicação do poema que ainda não existe. Devíamos ter acabado aqui. Querem acabar aqui? Sim. Agora Eu estou não. com Querem acabar aqui? a mesa. Ah, sim, isso agora. Agora com mais vinho. Está a ver assim, não é? Estou a exato, sim. Isso não é para mim. Não é para ti, é para ti. Estou a ver outro. Vou-te Sou fazer um esquisito. copo e acho que é Valdemar. Artistas. Para não misturar. Obrigado. Connections. Obrigado, minha benfeitora. Pouco a rondar o excesso. Pouca roupa. É um vinho que serve pouca roupa. É o vinho bravo. Bora lá. Qual é? Algoria do juiz. Oh, Mariana, Sim. o Estou a servir, senhor. calma, calma. O Carlos Barreto. Eu sei vinho, sentou-se. Não, É gente de protesto, silencioso. Não dá vinho, também não dá. Aqui está. Bora lá. Alegoria do juiz. O poema nasce da colisão entre o projétil tatuado por gestos e lugares e o peito voluntário que lhe serve de alimento. Fosse ele o seu momento seminal, o princípio sentado à mesma mesa, porosa e íngreme de subir. Que horas são agora no teu cigarro, cabrão? Mais vale deixar cair no ventre fabricado do texto, degenerado, acelerador de partículas, e o poema fere, mata, desvela, bichos, rostos, caminhos impiedosos e complexos. Obriga a entrar e zás, fecha-se no pescoço inseguro, morde e foge como uma flecha desvairada no regresso de matar. É difícil apanhar o poema no rastro do gato, que ainda vive em transgressão, ao seu mal intrínseco. Num livro está morto, noutro está vivo, ou finge apenas, simultaneamente. Talvez seja esse o seu mais puro e cruel ofício. Se o poema tem de morrer, que não seja por dúvida, que seja por culpa e sentença de quem o lê. Ah, vítima vitoriosa, boca que beija o crime, engole-me agora inteira de uma só vez, enquanto sou um elétron pobre, espantadamente sentado a ocupar dois lugares ao mesmo tempo, antes da virtude e no esquecimento das duas prateleiras. Ambos infinitas possibilidades de destino. Sacos, cabos, olhos, estômago, ar quente, cerveja, cartolina ou só papel, dúvida, talvez mesmo árvore outra vez. Todos os lugares, agora teus também, do próximo corpo, do teu próximo silêncio, mas nada de chocolate, por favor. Pausa.
É provável que neste momento o leitor já se tenha apercebido que o poema foi degolado. E pese embora se tente ainda debater num estertor supliciado e espamódico, na verdade, e ele sabe, já morreu. Pois assim seja, à morte, à moque. Que o poema tem de cumprir pena pelos crimes que cometeu. Fim de pausa. Sou a impossibilidade de olhar para trás, a distância toda antes do nascimento. Sou uma nuvem, uma raiz de sombra, uma cápsula de respiração e gravidade. O vazio depois da sala, o gesto onde cai o braço. Sou um nome líquido entre os teus dedos, impronunciável. Sou um gesto, lugar onde cabe todo o esquecimento. Ninguém consegue deter-se num gesto, habitar a sua dimensão antes da pancada. Ninguém, nem mesmo a pedra. Aquelas aplicações, quando há artistas que uma pessoa carrega, tem pausa. Vamos à última. Dormi as noites de uma África convalescente, todas de uma só vez. Não percebi se acordei num vale seco ou numa fogueira branda, mas tinha terra nos pulmões. Devo ter comido quiabos ao jantar, arrancados ao chão, como se puxasse a terra pelos cabelos, numa recusa furiosa do caixão e dissesse: nesta já não me enterras, cabrão. Estou a repetir. Não estás, não. É o cabrão. É só o tema. Para além disso, extremamente nutritivo, excetuando os excrementos dos elegantes, os tais que nunca se habituaram à ideia de ter uma casa, mas ficar deitados em fuga no lume do tanque, esse secreto instrumento de arquitetura interior da salvação. Nela aprendo a cair, numa velocidade plana, e o movimento faz de mim um campo de trigo plantado em toda a extensão íntima do mar, beijado nas costas pelo vento. Ao mesmo tempo, protegido pela barriga da montanha alugada, carrego o universo vivo nas mãos da criança que me sobrou e o meu olhar mergulha quieto como uma escarpa sobre o vale. Vejo náufragos que dançam como árvores na ondulação com as copas alinhadas sobre o teto de escombros da tempestade. Homens vulcanizados pelas suas recordações incandescentes, como cardumes assustados à superfície. Vejo homens de pensamento cortado, comandado à deriva pelos desígnios aleatórios da besta de uma margem só. Homens que erram pelos vales, como se voassem sobre as montanhas, sem nunca perder a raiz da sua respiração. As mãos da criança recolhem o meu olhar como um pensamento e não tremem. Já está? Muito obrigado. Vocês é que sabem. Mas querem mais um pouco? Acho que merecemos. Sem dúvida. Depois vamos conviver e. Uma vez fui ver um concerto do Carlos Barreto no Alto Clube. Foi um concerto maravilhoso. Não sei se foi do Locomotivo. Foi, aliás, Locomotivo, o trio do Carlos Barreto com o Mário Salgado e o José Salgado na bateria, que é meu professor de bateria. O Carlos Barreto é professor de muitas outras coisas. E eles tocaram e depois todas as pessoas pediram encore, o público completamente ao rubro, e o Carlos Barreto vem cá para fora e diz assim: então, só mais uma, vamos beber mais uma cerveja. E ficámos contentes. Bom, então, para terminar, eu nunca li este poema. Aliás, tenho a sensação que nunca sequer o li em silêncio, quanto mais Se ouvi. calhar ainda fazemos ao contrário. Começa agora o António e vem explicadas com ele. Muito obrigado.
Palavras ótimas para um procrastinador. É só daqui a bocado. Tu és bom no ponto final. Coisa que não uso. Há um ponto final. Que vem muito bem. Mas em contrapartida há 2 cabrões. Mas são os 2 euros, são os 2 euros. A autoflagelação é um vício. Já comecei, é? Já comecei. As minhas vésperas de Natal eram passadas em casa dos meus avós. É onde eu tenho agora o gabinete onde eu trabalho. Noturno 2. Já não é uma casa. As divisões não são as mesmas. Dentro delas o tempo sangra parado sobre mim como uma recordação ferida. As horas que compunham o conteúdo dos dias perderam o seu significado. Por entre paredes trespassadas pelo seu próprio esquecimento, a casa perdeu a sua definição. Onde antes era casa, é agora outro lugar. Embora com feições semelhantes e ainda a mesma regra de tijolo, madeira e linho, materiais despidos de uma realidade que desapareceu. Cofres de memórias apenas visíveis pela sua ausência, nos interiores demasiado amplos, demasiado obsoletos para conter o deserto que agora esvazia a casa por dentro, como uma nuvem ardendo depois da tempestade. A casa onde nasci era um ventre que se fechou numa só madrugada. Agora há uma porta que se abre para nada. A intimidade que vem neste palco, que eles já usam os óculos uns do outro. Mais de outra. Eu li como ele. A poesia de cima para ver ao perto. Numa daquelas ruas onde a manhã é mais funda e comprida, trazias um carro pela mão e o fundo do mar nos bolsos. Lias como se tivesse os olhos fechados e o corpo preso nas tuas olheiras, insónias vivas. Creio que me afogo se não as largar. Ainda ferves no meu sangue, como uma âncora. Impossível pensar o espaço sem uma linha. Para trás é futuro, para a frente poema. Feitas as contas, o resultado era um lugar novo, um abraço ao náufrago. Trazias sempre um braço de papel e o outro de quem não faltasse. Mas a logística da vida mecânica tortura o momento. Dizias que passámos dias inteiros juntos, onde eu não estava. A tua solidão era um gesto de criança, um ato de criação nossa, onde mal cabias sem poder morrer. Tu que outrora conseguiste dançar numa pista de silêncio, como se ardesse o tempo, fazendo do corpo uma pira para onde jorravas o doce osso de um velho agosto, em prol de um animal melhor. Queimavas 70 camuflagens numa só noite e saías fumegante fresquíssimas memórias de guerra, prontas a contar para esquecer um só verso. Restava apenas uma poeira cinza cósmica e na sujidade do teu arrasto construíram cidades até ao limite exterior do teu nome, sem nunca conseguir entrar nele por mais que uma noite, no céu de um país estrangeiro estival. Nos meses de verão era proibido usar o teu nome em qualquer expressão, nem para a libertação da angústia. Tudo para esconder o dia em que a tua lápide suporta a terra. Ainda hoje atiro o teu nome às pedras para o fazer calar e desfazer o teu rosto num espaço que reaparece como uma súplica. Em cada sítio que bate é a infância que vem até ti. Um gesto por cumprir, um inferno. O inferno, retorno que começa por te cansar antes de o entenderes sempre tarde demais. Talvez a repetição seja a nossa grande criação, a escolha de um fio, a cabeça suspensa e o corpo em queda. As pessoas como tu caíam em si como abismos no firmamento.
espada e o plural. Mas improvisamos. Porque aquilo que passámos semanas a ensaiar. Daqui a pouco estou a usar o teu lado. A espada e o clarão é o último poema. A noite bate-se, morcego fora, sobre terraços intermináveis de tão quentes. A essa hora, quase impossível de discernir, a claridade sonora de um relâmpago fere as nuvens ao centro, um círculo cego e perfeito por cauterizar. Sobre os ombros de um vasto oceano em repouso luminescente, erguem-se viveiros como quem conquista um país desprevenido. Tubarões fantasma e deuses lobo, animais estarrecidos de tão mudos, tão impreparados, voam agora por entre as nuvens dobradas, debaixo das árvores do teu rosto. Dentro de um prédio, alguém bebe para cair, para fazer de conta que isso era suficiente para lembrar o sono que celebra o dia. Pois bem, deste ninguém cantará a vitória. Apenas o esquecimento o festejará. Alguém me bata, por favor. Preciso de uma desculpa para adormecer. Uma justificação para a amenidade imemorável deste dia. Prometo até morrer, talvez às tuas mãos. Só para te afirmar. A segurança não é um estímulo. Se assim fosse, bastava erguer a mão para mandar parar o vento. Espregar-lhe uns brincos cerejados, entregá-los aos arquivistas. Obrigado, arquivo. E simular clareiras para o controlar. Ainda assim, a manhã surge vestida de uma ansiedade institucional, impossível de sobrevoar. Os telhados são esquivos como cães vadeus. Fogem à luz que os quer criticar, penetrando pelas mansardas. Um rasgão na parede, afasta de si, ainda oferece o espaço de composto e parado à possibilidade das grades. Uma jangada de ferro vertical, batendo luz, batendo gente por todo o lado, mas sem afundar. As pessoas caíam das janelas como palavras da tua boca, escurecida, alquebradas musas em recobro da febre. Ó vilmarazia que me chamas do alto das escadas. A poesia nada interessa ao homem que rompe da farda. Foi Sísifo que vestiu a fraga ao contrário da carne, que é sempre uma experiência científica em repetição. Olho para o dia, enquanto o chão nasce debaixo dos meus pés. Morrerá outro dia sobre eles. No fim, já só o vento beijará o tojo da clareira, como se procurasse decifrar a natureza secreta das trufas. Amanhã entra ao fundo do quarto, dois olhos claros por trás das pálpebras, transparentes do sono. Vejo a cidade do exterior de dentro da casa. Os seus ritmos e sentidos, apenas pessoas e sítios. Reproduzo a teoria incessante dos seus caminhos. Serão esses os meus também, se me perguntares onde estou, devastado como uma clareira, eu próprio, o único sinal de vida exterior. Se nada disseres, sou todos eles. Se me perguntares de novo, não sou ninguém. Talvez aquele que procuro, dentro da casa grande, sozinho, fechado, com as suas figuras de barro, este sim, o único sinal de vida exterior, onde há demasiada claridade. Tento não ver, mas não consigo. Por dentro, a minha casa é de vidro. Persegue-me assim a clareza da cidade através das paredes. Os meus olhos são sempre os mesmos. Repetições mecânicas de outros trajetos, meros artifícios desta escuridade que ainda não traduz a noite. Sofre apenas com a sua vibração, para não abdicar da própria boca. Um relâmpago arde no meu estômago, resmunga, até fazer subir o som da espada. A sirene corta o calor do meio-dia. Na cozinha está escuro, procuro nela o fogo e as clareiras dos relâmpagos. Eu, um mero viajante de fósforos, cuspidor de nuvens para imitar o fumo dos revólveres, que nunca desistiu de me acompanhar. Nunca os vi, apenas os presinto. Era preciso que disparassem para que os meus olhos surjam. Forjas transparentes, também eles, como as grandes estruturas, nascem da adrenalina da espera. Ouve. O
som de um prato partido em câmara lenta, um relâmpago de bronze e barro, o disparo da eternidade. Mas assim que me atirei do prédio, todas as memórias deixaram de ser vizinhas e passaram a ser estrangeiras. É assim que contemplo a casa como se não estivesse lá. É assim que quero esvaziar-me dela, da desolação das memórias impedidas de sair. Já nada se move. É assim o interior da casa, vazia, quieto sopro de uma estrela que morre dentro de ti, à distância de um pássaro, o último sinal de vida anterior. Eu próprio, devastando pela clareira, sou apenas uma memória da cidade. É que escapou. É que escapou. Desculpem, isto foi só uma experiência científica.